noite! Oi, Fernanda. Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá a sua internet aí? Porque a minha já caiu, já voltou. Aqui está muito ruim porque está chovendo, né? E aí ficou meio instável. Sim. A minha imagem e o som, tá bom, Fernanda? Tá, pra mim tá ótimo. E o meu, tá bom pra você? Então, tá ótimo. Vamos lá. Esse tema que a gente vai conversar hoje interessa para todo ser humano tem interesse num tema desse, porque envolve a consciência da gente, o estar aqui e fazer o melhor possível, né? E a Sim, com autossabotagem só certeza. trava a gente e a gente não consegue fazer o melhor. Empaca a vida, né? Eu costumo falar bastante sobre autossabotagem, e que para você sair disso, você precisa ter uma consciência das suas próprias emoções, daquilo que você fica preso. Então, constantemente eu falo de ciclo da autossabotagem, da criança interior ferida, do adulto mimizento. Eu não tenho paciência para isso e eu sei que você não tem mesmo paciência com esse tipo de coisa. Olha, Fernanda, as pessoas atualmente, é uma série de contextos, né? Pandemia, crise econômica, política, social. As pessoas ficaram muito chatas, todos nós, todos, né? Eu nunca me excluo das coisas que eu falo. Somos E o que humanos, né? acontece? O momento atual, as pessoas estão cobrando muito dos outros posturas. Existem pessoas, Fernanda, que são patrulheiras ideológicas da conduta do outro. Sim, E isso é um tipo de autossabotagem também, porque quando a pessoa presta atenção na vida do outro, ela não presta atenção na vida nela, própria. nessa criança interior machucada dela, e porque é muito mais fácil você ver algo no outro do que você mergulhar para dentro. E quando a Uhum. gente faz um mergulho interno, é como se a gente fizesse uma ronda, fosse um segurança fazendo a ronda dentro da mente. E aí o medo que as pessoas têm de encontrar na ronda malfeitores, que são pensamentos negativos, Uhum. emoções estranhas, que muitas vezes vêm desde a infância, né, Fernanda? Sim, Você com sabe, por certeza, uma com certeza. questão cultural, né, e de condicionamento, seja religioso ou social ou cultural, as pessoas muitas vezes trazem da infância certas coisas que foram inculcadas nelas por cultura, por religião, por má resolução dos próprios pais, que também com autoestima baixa e também fazendo autossabotagem, Sim. condiciona os filhos a mesma coisa. Não, isso é a pura verdade. Esses padrões repetitivos que a gente, todo mundo, não tem como. Chega uma hora que você tem a possibilidade de romper com isso, mas essa repetição de padrões, ela vem da infância mesmo. Eu costumo falar, eu não lembro se eu comentei na nossa última live, mas que é só a pontinha do iceberg, né? Depois a gente pega aí o que a gente carrega de outras existências também, essas repetições, os vazios existenciais, enfim, a síndrome do abandono, isso não vem só de uma, isso vem de várias, mas aqui, nesse contexto, é libertar disso. Então você está corretíssimo e muitas vezes a gente copia esses padrões dos pais por lealdade, olha que coisa, por lealdade É a eles. verdade, por lealdade. E o que acontece? Os nossos pais também foram, por sua vez, condicionados pelos pais deles. Sim, Então, é uma coisa muito de cultura, na verdade, e dependendo do país onde você nasce, né, Fernanda, você ganha um pacotão cultural sim. para funcionar de acordo com aquela sociedade, aquela cultura. À medida que a gente vai crescendo, vai melhorando um pouquinho o discernimento, porque se o discernimento melhorar, você fica dentro desse padrão e acha ele normal, porque é Uhum. o que tem em torno. À medida que você começa a despertar um pouquinho a consciência, você começa a notar que você está numa armadilha mental, né? Um looping que se sucede, se repete, você não quer, mas ele está ali, né? Como se fosse um perseguidor interno, nós com nós mesmos por dentro. E Sim. aí entra uma coisa, Fernanda, que espiritualmente a gente vê bem claro. Semelhante atrai semelhante, num nível energético e espiritual. O que acontece? Quando uma pessoa entra num clima ruim, de looping mental, ou de autossabotagem, ou de autoestima baixa, a aura dela, o campo energético, acaba também caindo um pouco a vibração. Isso atrai presenças extrafísicas que também estão com a autoestima baixa, Uhum. passaram a vida aqui de forma estranha, desencarnaram e continuam em looping do lado de lá. Essas presenças, muitas vezes, são atraídas energeticamente para a aura das pessoas e é como se instassem, ou seja,
acoplassem. E aí a pessoa que está aqui encarnada começa a sofrer um acréscimo do seu problema, porque tem outro com o mesmo problema aderido, e aí são duas pessoas, uma dentro do corpo e outra fora, dentro de uma simbiose oculta, dentro do mesmo looping. E isso eu estou colocando espíritos que às vezes encostam por sintonia. Eu não estou nem colocando espíritos que fazem obsessão. Eu estou colocando gente que passou tudo isso e carregou para o lado de lá e não conseguiu se desprender. Muitas vezes, Fernanda, eu vi fora do corpo, em ambientes de cura do astral, rodas de cura, como eram chamadas, era terapia psicológica. Era alguém, normalmente um espírito mais sábio, as pessoas em volta, e as pessoas contando os seus problemas, jogando para fora, e ele orientando e educando, mediando ali para que as pessoas pudessem colocar para fora esse tipo de coisa. Então existe tratamento espiritual também do lado de lá. Mas é uma pena, Fernando, que a pessoa passou uma vida inteira do lado de cá e não se tocou disso, e só vai se tocar do lado de lá. Sim. Se a gente está aqui, vamos se tocar logo disso daí, de que a gente pode melhorar um monte de coisa. Não, com certeza. Eu estou curiosa para saber, né? Porque chega um momento, em determinado momento da vida, você começa a fazer essas reflexões. Tem gente que passa, como você falou, a encarnação inteira, e é um desperdício de consciência, né? Onde você fica repetindo padrões que nem são seus, até emocionais, depressão. Sim. Né? Então, você não conheceu outra coisa, então você fica vivenciando uma vida que não é sua. Você introjeta a forma como você vê mãe e pai. O Gasparetto chamava a mãe de dragão da cozinha, eu adoro esse termo. Minha mãe perguntava. Muito boa. Eu contava alguns casos para ela, ela falava, minha filha, eu sou um dragãozinho. Dependendo do caso, eu falei, mãe, nesse caso você foi um dragãozinho, sim. Mas, porque realmente tem histórias absurdas, né, que diariamente eu escuto. Mas, com você, que aos 15 anos já começou a ter aí um despertar da consciência e teve que enfrentar também toda essa cultura que vinha da sua família, esse encaixotamento, né, que eles tinham, da religião, inclusive, e que geralmente sair da zona de conforto, daquilo que a gente conhece, é confortável, mesmo que seja um sofrimento, requer esforço. Você passou por isso aos 15 anos, eu queria que você contasse um pouquinho quando que você foi aquele clique que você falou assim, nossa, eu preciso dar um basta nisso e eu preciso seguir a minha vida porque eles estão errados, eu estou aqui encarnado e eu preciso dar um rumo naquilo que eu vim fazer, realmente seguir o meu propósito. Olha, Fernanda, quando eu comecei a ter as saídas do corpo iniciais, eu tinha 15 anos. E essas saídas do corpo foram foi o que me deu o despertar, o start. Até então eu era um jovem normal no Rio de Janeiro, super comum. Mas o start veio a partir das saídas do corpo, porque elas me faziam questionar. Fernanda, quantas vezes eu estava flutuando fora do corpo, olhando o meu corpo deitado e falava assim, o eu real sou eu, não é aquele corpo que está deitado. Quando eu estou dentro dele, somos um conjunto. Neste momento, eu sou um ser, uma entidade espiritual, eu estou provando para mim mesmo, não vou poder provar para minha mãe e meu pai, mas eu estou provando para mim mesmo de que eu existo, eu sou uma consciência, eu não sou apenas um corpo humano. Depois, quando eu comecei a ver alguns amigos meus, Fernanda, que desencarnaram lá no Rio, na Baixada Fluminense, alguns por questões de droga, violência urbana, eu comecei a ver alguns desses amigos e alguns deles eu comecei a aplicar energia com as mãos, que era uma coisa que eu aprendi a fazer, porque eu comecei a ver certos seres espirituais. Quando eu via um desses amigos, e eu voltava para o corpo, eu te juro, Fernanda, eu voltava rindo. Porque eu estava rindo do meu próprio ridículo. Por quê? Eu tinha ido ao velório daquele amigo, ou melhor, do corpo, do cadáver daquele amigo. Tinha ficado triste, tinha chorado em alguns casos, e aí eu saía do corpo e a pessoa estava viva na minha frente. Isso deu um clique, eu falei, peraí, tá tudo errado. Aquele cadáver ali não era a pessoa, do mesmo jeito que meu corpo deitado, não sou eu. Eu estou vendo essa pessoa de frente. Eu não vou poder chegar para a família dela e falar isso, porque ninguém vai acreditar. Mas eu estou vendo uma outra consciência. Então, isso me deu um start para, dos 15 aos 17 anos, nessa fermentação espiritual, eu despertasse um monte de coisa que me desse uma força muito grande. E, de alguma forma, Fernanda, eu sabia que eu tinha vindo com aquilo. Aquilo era a minha realidade.
Então, essa força interna me fez enfrentar minha família, minha mãe religiosa, minha avó religiosa, meu pai materialista, 2 irmãos religiosos que não falavam comigo. Eu enfrentei meus amigos de escola, de time de futebol. O meu cotidiano ali tinha alguns amigos que tentavam me sacanear. Só que aí, Fernanda, era engraçado, porque alguém falava assim, essas coisas que você fala, Wagner, são meio estranhas, né? Você não está ficando estranho? Aí eu falava assim, Fernanda, que estranho. Eu ganhei a menina que não quis ficar com você, ficou comigo. Eu trabalho, você não trabalha. Eu estudo, tiro notas ótimas, você tira notas baixas, né? Você está usando droga e eu não uso. Qual dos dois é o estranho? Então, eu era normal demais dentro do cotidiano, mas as ideias que eu tinha por causa do que eu via fora do corpo, isso me trouxe uma outra maneira de ver, principalmente na questão da morte, velório, cadáver, cemitério, que eu comecei a olhar de uma forma totalmente diferente. Eu entendia o que as pessoas passavam. Por exemplo, a minha avó queria que eu levasse ela no cemitério para visitar o cadáver do companheiro dela, que estava desencarnado há muito tempo, meu avô. Então eu entendia aquele apego dela, mas eu não sentia a mesma coisa. E depois que parentes também foram desencarnando, eu fui olhando aquilo, não era frieza, simplesmente eu não conseguia conceber que a pessoa estava morta, porque em muitos casos eu continuava vendo ela nas saídas do corpo. Então isso mudou de uma forma muito drástica, e eu sei que tem muitos jovens passando por isso, neste mesmo momento, sofrendo essa pressão. Eu não tenho como dizer para cada um o que cada um deve fazer, porque cada um tem o seu próprio impulso, sua maneira de ser, seu próprio temperamento. Eu estou contando o meu jeito, como é que foi. E eu nunca deixava meus amigos sacanearem a parte espiritual que eu tinha descoberto, que era o meu tesouro, Fernanda. E, ao mesmo tempo, eu não ficava chateando ninguém com isso. Eu conversava de futebol, namoradas, praia, rock progressivo, que eu continuo adorando até hoje. Apenas eu tinha uma consciência, e essa consciência espiritual, meus amigos, vários entraram na droga, eu não entrei na droga porque eu tinha outra mentalidade. A parte espiritual, ela me trazia algo que me dizia que aquilo ali era muito ruim, era algo instintivo. Isso me afastou da exacerbação de álcool, por exemplo, e trazia dentro de mim esse tipo de experiência, um pendor espiritual que eu não tinha lido em lugar nenhum, era algo interno, eu acho que eu trouxe de outra vida. E, Fernanda, quantas milhões de pessoas passam por experiências semelhantes e não tem com quem conversar, a pressão é muito grande, algumas mantêm escondido, inclusive, o estudo espiritual que faz em algum lugar, com medo de bater de frente com a família. Eu tenho a seguinte ideia, Fernanda. Medo da opinião alheia, né? Isso o que te trava. Eu tenho uma opinião que às vezes choca um pouco pessoas que estudam a parte espiritual. Se uma pessoa esconde a espiritualidade dela no plano físico e tem medo do que os outros pensam, como é que ela quer sair do corpo e enfrentar o plano invisível se ela não enfrenta nem o medo dela e a falta de assumir o que ela é cá embaixo? Então, muita gente quer estudar saídas do corpo e temas espirituais, clarividência, e dentro do dia a dia ela está cheia de tranqueira mental e autossabotagem do próprio potencial dela. Quando você não consegue expressar o que você tem dentro, você fica entubado e aí você fica em looping. Aí essa autossabotagem, ela acontece até com a parte espiritual que você tanto gosta. Não, eu tive uma história totalmente diferente da sua, mas quando eu tinha 16 anos e eu fui fazer intercâmbio, foi a minha primeira experiência de catalepsia projetiva. E constantemente eu tinha a sensação, eu achava, na minha ignorância, que era um espírito em cima de mim, porque eu não conseguia me mexer. Eu acho que essa é a sensação que todo mundo passa. E sentia medo, óbvio. A gente tem, querendo ou não, medo do desconhecido, né? A diferença é se você vai se deixar levar pelo medo ou se você vai enfrentar o seu medo. E quando eu retornei, morava no Rio e vim morar em São Paulo, foi quando aos 17 que eu comecei a desenvolver minha mediunidade. Não é flores, né? É bem pesado. Pode ser bem pesado, né? Para mim foi bem desgastante, mas enfim, tinha plena consciência de que eu tinha que fazer isso. De alguma forma eu sabia que eu tinha que desenvolver essa parte espiritual. Até que eu fui parar em você e falei, nossa, isso é normal, tudo que eu sinto. Então, de fato, você fala dos jovens, a gente começa muito cedo a ter contato com essas coisas.
às vezes até mais cedo ainda, e os pais barram. No meu caso, meus pais não barraram. Eles tentaram barrar depois, e aí já era tarde demais. Mas vai buscar ajuda, né? Eu fui muito jovem parar lá no instituto, e desde muito cedo, é uma escolha que você faz. Eu estava na faculdade, podia ter ido também para beber com os amigos, e quantas sextas-feiras eu estava lá na palestra com um bando de gente mais velha, ouvindo, sábado e domingo, fazendo curso, todos os cursos que eu podia, de sábado de manhãzinha estava lá na salinha, doando energia. Então, assim, o quanto isso foi enriquecedor, foi o que realmente controlou a minha mediunidade, não foi em centro, né? E o que me trouxe uma bagagem de conhecimento que nem eu tinha noção que eu tinha acesso, para depois do que viria, do que eu teria que enfrentar na vida, até na parte espiritual mesmo. Então, independente da idade que você tenha, vai buscar sim, tem vários lugares super sérios que trabalham com isso. O duro é você passar a vida inteira negando um próprio dom que você possua. Isso aí é perda de Fernanda, tempo. você falou da paralisia, que muita gente acha que tem um espírito em cima. O que acontece? A pessoa acorda, ela está num estado alterado, ela não está na vigília normal, ela está muitas vezes caindo no sono, ela tem a paralisia. Às vezes ela tem a paralisia voltando do sono para a vigília, nesses limiares de descida do sono e de despertar. Então, o metabolismo cardiorrespiratório está diferente, porque ela está deitada, dormindo, as ondas cerebrais também. Quando ela vai tomando consciência de que ela não consegue se mexer, a reação natural é o medo. E você sabe bem, a nossa mente, quando está com medo, ela costuma projetar formas mentais, imagens mentais, tentando explicar o que está acontecendo. Sim. Então, muita gente, na hora que acorda paralisada, fabrica mentalmente, de forma inconsciente, como se tivesse um diabo prendendo ela. Eu vi, às vezes, e eu estava paralisado, isso quando eu estava descobrindo o que era paralisia, que ela antecedia a saída do corpo. Muitas vezes eu via como se fosse uma caveira prendendo, um esqueleto me prendendo. Aí eu já estava estudando o assunto, eu pensava assim, isso é uma criação mental, eu vou sair do corpo. Aquela caveira diluía, eu saía do corpo. A mente da gente pode criar, dependendo da cultura que a gente tem. Você pega um cristão, ele pode criar inconscientemente a ideia de um demônio. Você pega um oriental, que vai ter lá o demônio dele, que é diferente da cultura judaico-cristã daqui, mas o obsessor dele lá, ele vai criar uma imagem daquilo. Um espírita ou um bandista pode achar que é uma entidade. E não é. É a paralisia anímica, não é mediúnica, e que dilata a aura e a pessoa se vê fora do corpo. Às vezes, um mentor chega e aplica um passe e causa esta paralisia, que aí seria mediúnica, porque teria um agente extrafísico em cima. Então é muito importante caracterizar que essa paralisia do sono, essa catalepsia projetiva, ela é normal, várias pessoas têm isso, desenvolveram as saídas do corpo a partir disso. Agora, se não perder o medo, não vai adiantar. A pessoa tem que fazer o seguinte, acordou, não consegue se mexer, relaxa, não tenta se mexer, se entrega e pensa na flutuação, que aquilo vai ser inevitável. E uma coisa que eu tinha separado aqui na minha mente, eu lembrei para a gente colocar no papo, Fernanda, eu conheci muitos médiuns, seja de Umbanda ou da área espírita, que são duas áreas que trabalham muito a parte mediúnica, que a mediunidade aflorava espontaneamente, ou seja, eles não tinham procurado nada daquilo, foram procurar algum lugar por causa da sensibilidade exacerbada. E aí foram desenvolvendo algo que eles não amavam, eles foram por pressão. É diferente de alguém que desenvolve por amor e consciência. Então foram pressionados por um conjunto de sintomas que eles não entendiam e foram desenvolvendo, mas na marra, porque internamente eles não estavam na vibe daquilo. Né? Foram forçados, não tinham pendor. Essas pessoas, quando desenvolvem, elas são assim, Fernanda, na autossabotagem. Minha mediunidade é minha cruz. Minha mediunidade é para eu pagar débito de vida anterior, é karma. E eu nunca consegui entender isso, Fernanda, porque tudo isso sempre me trouxe muita alegria e felicidade. Então não entendo um médium falar que aquilo é um peso. E não entendo como é que um médium não está feliz com o que ele tem de possibilidade que as outras pessoas não estão sequer percebendo. Então, muitos médiums que têm essa sensibilidade exacerbada também têm a criança deles machucada
por dentro, isto pode atrapalhar a mediunidade, pode auto-sabotar a própria sensibilidade. E aí você vê, fulano ou fulana é médium, mas é uma pessoa triste com a mediunidade, triste com a própria vida, porque ela não consegue estar bem com a capacidade que ela abriu, com esse dom que ela tem, essa ferramenta de trabalho, e muita gente preso naquela questão, eu estou aqui para pagar a dívida de vida passada. Tudo é possível, mas a gente está aqui para criar coisa nova, melhorar, e no meio do caos fazer o melhor possível. Nenhum poder superior mandou a gente aqui e falou assim, vai lá e sofre. Baixou a gente aqui numa nova vida, a roda de Sansara, para aprendizado, né? E uma série de coisas. E nós vamos ter que desenvolver alegria para atravessar mais essa jornada. Você pode olhar tudo aquilo que você passa com pesar, ou você pode, né, e sofrimento, ou você pode olhar toda a sua história e tirar o aprendizado. Eu costumo falar para os pacientes que passam por alguma questão, peraí, o que você tirou de aprendizado desse rompimento, desse fim de casamento, desse pé na bunda, enfim, o que seja. Se você não tira nada de aprendizado, você vai repetir isso lá na frente. Exatamente, né? Fernanda. Eu falo isso para meus alunos também. E aí verdade, vai e outra aqui, coisa. vai repetir na próxima vida. Gente, a vida é eterna, né? Então, uma hora ou outra vai ter que aprender. Fernanda, tem um amigo meu que me contou uma história outro dia, ele falou assim, você tomar um chifre, um pé na bunda ou um chifre, o chifre é igual consórcio, uma hora você poderá ser contemplado. Ele brincava depois de ter passado por uma traição da parceira dele, no caso, e ele tirava no bom humor. Se a gente não trabalhar isso, o que vai acontecer? A gente conhece vários casos de pessoas que perderam a pessoa amada e tal, e que vão fazer trabalho de magia, de amarração para trazer a pessoa de volta. Isso é um investimento péssimo. Por quê, Fernanda? Se houver qualquer sintonia ainda com a pessoa, e se tiver um trabalho de magia, só espíritos pesados vão tentar alterar o livre-arbítrio do outro. Espírito de luz não faz isso. Então, eles vão manipular uma energia em cima da pessoa. Se houver qualquer ponto de conexão, a pessoa pode até, por magia ou energia, ser trancafiada numa sensação que engana ela, mas que traz ela de volta para algo que não estava bom. Na hora que essa pessoa que mandou fazer esse suposto trabalho, porque tem muita fantasia nesse meio, a pessoa vem, ela está manipulada por energias de entidades pesadas, e aí quando a pessoa que mandou fazer o trabalho abraça ela, há uma conexão energética, um acoplamento áurico. Toda energia de magia que foi manipulada na pessoa passa para dentro do emissor que agora está abraçado com ela. Ou seja, voltou a beijar a pessoa na boca, mas está beijando a boca do umbral, porque são entidades que manipularam a energia pesada. Quando a pessoa volta, ela volta hipnotizada e é isso que você vai ter. E não vale a pena uma coisa dessa. Exemplo do ego ferido, né? Exatamente. Exemplo do ego ferido. Aceite o pé na Quando bunda a pessoa, e segue a sua vida. A pessoa podia ter tirado uma lição disso, em vez de mandar fazer um trabalho de amarração, que muitas vezes ela perde dinheiro com aquilo e enganam a ela poderia aproveitar este momento ruim, desenvolver maturidade, para que num próximo relacionamento sirva de experiência este. Sim. E tem pessoas também, Fernanda, que ela traz tanta autossabotagem que, por exemplo, um relacionamento não deu certo. Ela entra num novo relacionamento um tempo depois. A pessoa que está com ela agora não é a mesma de antigamente, mas ela olha a pessoa com o pé atrás, com o prisma da relação anterior. E ela cobra dessa nova pessoa coisas que ela via no outro. Só que essa pessoa nova não tem nada com isso. Ela não é a outra pessoa. Mas a pessoa agora está com o pé atrás, ela olha e ela começa a auto-sabotar a nova relação que não é a antiga. E é outra pessoa. E mentalmente, tipo assim, tá tudo dando certo, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa errada. Veja, a pessoa não consegue fluir. Porque mesmo na hora que ela está bem, ela arranja um pezinho para puxar o freio de mão e fica mal. Não, e a gente pode ir até mais fundo que isso. Ela não projeta só o relacionamento passado, o sofrimento passado, mas ela projeta a relação dos pais. Inclusive. Também, é. Então, uma pessoa que foi viu os pais traindo, se separaram, acha que vai acontecer isso, mesmo que ela busque não fazer isso, esse tipo de comportamento, mas isso se repete. Isso eu vejo constantemente no dia a dia, na clínica. Acontece e a gente tem que fazer todo um trabalho de livrar isso, que cada um tem a sua vida e você não precisa estar repetindo a vida dos seus pais. Então, essa projeção, geralmente, ela não é só do ex, mas ela também é dos pais, ou do pai ou da mãe,
que a gente projeta, Freud já explicava isso, e infelizmente isso acontece, mas a gente tem que estar bem consciente. Quem em mim está sentindo o que está sentindo? Né? E eu tenho que ensinar os pacientes a fazerem pergunta, porque a nossa mente tenta justificativa. Então, Sim. A justificativa é o coitadismo, é o vitimismo, é você não se responsabilizar pelas suas escolhas, né? É você achar que você está ali e você é uma pessoa acuada perante a vida, né? Um coitadinho. E você assumir responsabilidade das suas escolhas. Se você está com aquela pessoa, foi a sua escolha. Se ele foi bom ou não, foi sua escolha. Né? Então, aprenda com esse erro, aprenda com esse... Não existe erro, né? Mas aprende com essa experiência e bola para frente. Senão você fica aí amargando as más águas, as mágoas, que são mais águas, e gera doença no seu corpo. Corretíssimo. Você vê que o que acontece aqui, acontece do lado de lá e... a mesma coisa. Agora, o interessante, Fernanda, é que tem um monte de gente que passou para o lado de lá e não consegue ascensionar para um nível espiritual mais legal, porque a mente dela ainda está em looping com as coisas daqui, com a família, com isso. E aí vem sempre aquela expressão, e se eu tivesse feito diferente? Essa expressão, ela é ruim, porque você fala, e se eu tivesse feito diferente? Isso impede você de olhar o erro do passado. Quando você fala, e se? Não dá para e se, porque já foi. Já foi. Você tem que tirar a lição daquilo, aprender e ir para frente. A natureza chama a gente sempre para frente, Fernanda. A autoculpa, por exemplo, ela prende a gente em grilhões do passado. Não é para a gente ter culpa, é para a gente ter aprendizado. A natureza não é boa ou ruim, a natureza é natural. Quando a gente fala que algo é bom ou ruim, é condicionamento da nossa mente, às vezes cultural. Porque o que é moral numa cultura pode ser imoral em outra. As noções de bem e de mal, elas variam de acordo com o nível de consciência de cada um. Então, as pessoas têm que prestar atenção de que o primeiro ponto de felicidade de qualquer coisa que ela vai fazer tem que ser ela mesma. Você só pode irradiar algo bom se você tiver algo bom. Você vai irradiar uma felicidade se você estiver transbordando aquilo. Então, eu tenho visto muitas pessoas, inclusive, que ajudam os outros fazendo caridade, doando mantimentos, fazendo campanha, mas elas não ajudam a elas mesmas. Sabe, a pessoa foi lá, fez a campanha, voltou, e daqui a pouco ela está triste com ela mesma, na solidão dela mesma. Porque às vezes a campanha ou a caridade levou a atenção dela para fora, e isso faz com que ela não preste atenção nela mesma. Então tem gente que faz caridade por fuga de si próprio. Eu conheci algumas assim, né? E isso é muito ruim. O legal é, ajuda os outros, mas ajuda a si mesmo, fica bem, e esse bem vai transbordar. Uma das coisas que faz a gente ficar bem é, inclusive, ajudar os outros. Mas nós não temos como ajudar os outros se a gente está mal por dentro e não consegue ajudar nem a gente mesmo. Ainda mais alguém, Fernanda, dentro de qualquer contexto espiritual, que sabe que a vida não se resume somente a comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Exige capacidade de pensar, de sentir. O ser humano é muito complexo, todos nós. E nós não somos só isso que nós aparentamos. Nós somos um complexo espiritual, né, calcado num corpo, num fuzuê emocional e mental, numa confusão. A gente precisa, e a bússola para a gente se guiar no meio disso tudo é a consciência da gente. E consciência não é o mesmo que intelecto, que é apenas a parte da mente que quantifica as coisas. A inteligência é um conjunto de intelecto, sentimento, alegria, ética. Todo mundo conhece aquele professor de faculdade ou da escola que era uma sumidade, um gênio, mas não sabia se comunicar e a aula dele era chata. Você fala, puxa, ele é um gênio, mas ele é um coitado, ninguém gosta dele, está sempre de cara amarrado. Você às vezes pegava um outro que não era tão genial, sabia se comunicar, tinha empatia, todo mundo gostava da aula dele e todo mundo crescia. Então, uma das autossabotagens é ficar preso no intelecto e congelar as emoções. Quantos intelectuais fizeram isso ao longo da história e achando que eram gênios e que eram inteligentes? Como que você pode dizer que uma pessoa que congela a emoção, que vai gerar um pulsão, que vai atropelar lá na frente, igual a psicanálise se explica, uma pessoa que reprime a emoção usando o intelecto, ela está fazendo um péssimo investimento. Ou seja, ela não é inteligente. E ela está fugindo de alguma coisa, né? Com certeza. Exatamente. E outros caem na emoção, fogem para dentro das emoções, por causa do vazio interior. Uma das coisas que as pessoas fazem, e você deve tratar muita gente assim, é que esse vazio interno, de alguma forma,
a pessoa tenta preencher com alguma coisa, né, Fernanda? Então, ela vai tentar preencher com droga, que é uma forma de anestesiar, né? Vai preencher com álcool, vai preencher com exacerbação sexual, ou com qualquer coisa que leve ela para fora dela mesma, porque por dentro o vazio é grande. E isso é uma das causas principais de suicídio, né? Na humanidade, que é uma coisa muito complexa, é claro, e nem sempre detectada. Às vezes, uma pessoa que vai tentar o suicídio, ninguém sabia que ela estava mal. Às vezes uma pessoa alegre e tal, mas ninguém está dentro do outro para saber. Porque quando uma pessoa está deprimida, você fala, puxa, tem que tomar cuidado. Mas quando a outra pessoa não parecia e feliz da vida e de repente, claro, é um complexo interno que tem. Então, a melhor coisa que eu descobri na vida para criar preenchimento e deixar a pessoa bem com ela mesma foi a parte espiritual, porque sem ela, viver, ficar só comer, beber, dormir, copular e morrer, isso causa vazio interno e leva a crises. Com certeza, com certeza. É engraçado, porque agora a gente está vivendo um momento, Wagner, que está tendo mais oportunidade de falar sobre isso, né? Diferente de quando você tinha 15 anos, quando eu tinha 19, enfim, era um assunto que eu falava abertamente, porque eu não estava nem aí, sinceramente. Eu trabalhava numa empresa e às vezes eu falava com alguma amiga sobre Umbanda. E uma vez um rapaz chegou, me chamou de canto e falou assim, Fernanda, me levou para aquelas salinhas geladas. Fernanda, não fala sobre isso. Deixa eu te dar um toque, né? Cuidado com aquilo que você fala. Eu falei, mas por quê? Para mim, estava eu na minha sala falando no telefone, que se as pessoas estavam escutando, não estava nem aí. E aí ele falou assim, não, porque tem muitas pessoas que não gostam desses assuntos. E ele também era um médium. E eu virei para ele e falei assim, não tô nem aí. Que se dane, vamos abrir as consciências. Se ninguém gosta desse assunto, vai começar a ouvir e vai começar aí a abrir e ter outra percepção da vida. E eu percebo, não sei, eu acho que muitas vezes a pessoa chega com você meio bloqueado, assim, dessa parte espiritual, ou indo contra, ou com seus dogmas muito fechados, e depois eles é a oportunidade que eles têm também de se abrir. Porque eu vejo isso dentro da terapia. O paciente chega, não trato nada espiritual dentro da clínica. Mas quando você vê, aquele paciente está precisando disso, de um encaminhamento para esse tipo de coisa na vida dele. Eu acho que deve acontecer também. A pessoa chega com um certo muro até você, com uma certa desconfiança, deixa eu ver, e depois acaba se abrindo. É legal que às vezes nas palestras, nos cursos, a forma como eu trabalho, como eu lido, acaba abrindo a pessoa caso ela queira uma abertura. E o mais legal, Fernanda, é trabalhar com tudo isso sem doutrinar ninguém, eu não digo para ninguém onde que a pessoa deve ir, ou que religião ela deve seguir, ou se ela não deve seguir nenhuma. Eu não falo nada disso. Eu mostro o que existe dentro da parte espiritual e a pessoa se encaixa do jeito dela, da maneira que ela quiser, agora usando discernimento. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa muito conservadora e religiosa, que trata a questão da morte como uma forma de tabu, e ela não fala naquilo, tem medo daquilo e dói muito nela a perda de alguém, o que acontece? Ela vai ter uma dificuldade enorme para lidar com a parte espiritual. Porque uma das coisas que o estudo espiritual quebra é o medo da morte, trazendo a ideia da imortalidade da consciência. Então, quando você fala isso, a pessoa está tão armada que ela fica com raiva de você, mas você não falou nada de errado. O problema está nela, a prisão mental está nela. E, eventualmente, ela vai desencarnar também, porque todo mundo que está aqui na Terra um dia vai partir. Ela vai bater de frente com isso. A parte espiritual, ela abre a gente de tal forma que isto não se torna tabu. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, Fernanda, eu vi uma entidade ali no meu quarto. O que a pessoa imagina? Que essa entidade saiu da tumba 58, do cemitério tal, pulou um muro do cemitério e veio voando numa mortalha até o quarto dela. É isso que ela imagina. Aí você fala, não é nada disso. Essa pessoa vive em outro plano, numa comunidade extrafísica, e por algum motivo ela está aparecendo para você. Entenda, não é uma fantasma, é uma pessoa que está em outro plano, num corpo sutil que já existia interpenetrado aqui, o corpo caiu, ela passou. Por que você não vai estudar isso para entender? Por que você não vai abrir a cabeça? E outra coisa, essa pessoa que passou para lá, você foi ao velório dela. E entenda, essa pessoa não está dentro do caixão, embaixo da terra, no cemitério. Aí a pessoa presa a isso, ela fica danada da vida com você. Como se você estivesse falando contra a saudade dela. E você não fez isso.
Você está clareando, a saudade é saudade. Agora, se você está com saudade, entenda, para matar a saudade e abraçar a pessoa, vai ter que sair do corpo e ir até ela, e não ir até o cemitério. Isso que eu estou falando não é doutrina, isso é o real. Alguém que vai estudar a saída do corpo ou espiritualidade, se ela tiver qualquer trauma com isso, ela vai bater de frente, vai ser uma dificuldade. Então aí é que precisa de pessoas para clarear isso, falando, escrevendo e fazendo um monte de coisa para falar para a pessoa, calma, isso aí é normal, você pode lidar com isso de uma outra forma, que não significa frieza, inclusive porque a espiritualidade te traz uma alegria tão grande que você lida com essas coisas de outra forma. Não, com certeza. E tem aquele apego à morte também, eu já vi pais fazendo isso, anos a fio. Durante o jantar, colocar um prato para aquele filho que se foi, como se ele ainda estivesse ali. Bom, você é melhor do que eu, né? Isso, além de prender aquela entidade ali, coitadinha, que não pode nem seguir o seu caminho, isso também faz com que essa pessoa fique presa a um sofrimento eterno. Esse apego é o que mais traz sofrimento, né? Em tudo. Pode ser apego a posses, materiais, apego a pessoas, a emoções, enfim. Fernanda, isso já vem acontecer. Em alguns casos, uma pessoa desencarnada pode ficar mentalmente presa por causa desse processo da família. Mas, na prática, 90% das vezes, a entidade é levada por mentores. Então, a prisão maior está nos encarnados, que mantém um looping, como se a pessoa continuasse ali. Então, por exemplo, uma amiga minha perdeu o filho adolescente, isso há muitos anos, e ela mantinha o guarda-roupa dele intacto. Eu fui visitá-la, eu falei assim, por que você não pega todas essas roupas que estão mantendo a energia da tua saudade presa ali e doa para lugares onde as pessoas precisam de roupa? Porque aí você vai usar a memória do teu filho para movimentar uma energia que ajuda o próximo. Garanto que teu filho do lado de lá vai ficar mais contente de você estar dando a roupa para a gente vestir e se proteger do frio do que você guardar isso. E outra coisa, fotos também podem conter cargas de energia da pessoa. Quando a pessoa fica olhando, ela fica também em loop. Então é claro que as fotos, elas ajudam. Mas, Fernanda, onde tem que estar a memória de quem a gente ama? Aqui, no coração. Tem que ser algo vivo, não estático. Agora, a pessoa, à medida que vai estudando qualquer tema espiritual, ela vai bater de frente com essas coisas. E aí é que é importante estar falando sobre isso de uma forma arejada. Por exemplo, a minha amiga eu falava, olha, você está vendo essa coleção de discos aqui raros que o seu filho gostava? Você guardar essa coleção é manter essa energia presa. Os amigos dele também colecionavam discos e eles não têm vários desses discos. Dê para eles. Eu acredito que o teu filho do lado de lá vai ficar contente dos discos raros dele estarem agora com outras pessoas que apreciam. Isso não tem nada a ver com frieza ou saudade. Movimenta a energia, renova. E essa minha amiga, com o passar do tempo, ela estudou muitos anos comigo, ela montou um grupo de apoio a outras mães que tinham perdido filhos quando essa parte espiritual clareou para ela. Você tem uma ideia. Eu trabalhei com ela durante muito tempo para que ela desprendesse, na hora que ela desprendeu, a felicidade dessa mulher de usar a saudade e o amor pelo filho para ajudar outras mães que tinham perdido. Ela confortava, ajudava. Ela falava, eu já passei por isso, você também vai passar. E fez um trabalho lindo. Hoje, essa minha amiga mora no plano espiritual. Voltou para casa, né? Já tem um tempo. Eu tô doido para ver ela uma hora, para dar um abraço nela. E ela deve estar com o filho dela do lado de lá, fazendo alguma atividade. Então, você falar isso de forma livre. Eu não estou falando em nome de doutrina nenhuma. Eu estou falando o que se vê nas saídas do corpo, né? Acontece que ao longo da história, Fernanda, muitas doutrinas estudaram a saída do corpo. E cada doutrina colocava sua abordagem. Então, hoje, a nível popular, quando você fala de saída do corpo, fala assim, eu vi um espírito, muita gente fala assim, eu acho que ele deve ser espírita, ou deve ser da Umbanda, ou deve mexer com aquelas coisas de ocultismo. Fora um ignorante fala assim, isso é macumbaria, é o diabo que está enganando ele. Isso tudo, tranquilamente, trabalhando com o público, eu sei disso tudo. Agora, eu estou feliz da vida de estar passando tudo isso, e eu sei desse tipo de coisa. Só que isso não me interessa. Eu estou dentro da vibe do que eu sei fazer, estou feliz com ela, então, ao longo do tempo, eu entendo porque que muita gente acaba falhando, ocorrendo da parte espiritual por causa dos comentários negativos dos outros. Se imagina, você está conversando aqui comigo, alguém bem cético materialista, né, fala assim, eu acho que esses dois estão viajando na maionese astral.
É direito da pessoa pensar, como é direito da gente falar assim, ah, que ideia, você que é um idiota, vai, procura a tua praia, isso aqui é um bate-papo de consciência. Eu não estou falando de cérebro, vai estudar o cérebro do teu jeito. Mas eu entendo isso. Mas o que acontece? As pessoas, elas têm muito medo da opinião dos outros. Ô, Fernando, eu já passei por isso muitas vezes. Eu tinha amigos no trabalho, por exemplo, falava assim, ô Wagner, essas coisas que você mexe, fala assim, essas coisas não, isso aqui é meu valor. Vamos falar de futebol, vamos falar de namorada, né? O que eu guardo aqui de parte espiritual, isso é meu, eu não vou te doutrinar, você é meu amigo, né? Agora, se você me perguntar, eu vou te falar tudo que eu sei. E outra coisa, eu adoro isso. E entre isso e você roda. Porque isso, para mim, é o prioritário. Então, isso não tem nada a ver com radicalismo. A firmeza de caráter é naquilo que você escolheu ou naquilo que você carrega. Isso é um valor de honra, Fernanda, mas não atrelado a uma cultura, uma religião. É valor de caráter dentro de você. Isso era chamado no ocultismo de caráter de luz. É a força que você tem para atravessar esse monte de coisa. Vai ter um monte de gente, olha, ele está maluco, isso não existe, isso é o diabo. Eu estou acostumado com isso, você está e tantos outros. Simplesmente você não liga. Mas não é porque você não respeita a opinião dos outros. É porque você tem certeza do que você está fazendo e você assumiu claramente essa parte espiritual. E mais gente está assumindo isso. Fernanda, era coisa comum. Você vê no vidro de um carro. Eu sou cristão. Pô, que legal. Eu sou católico. Pô, a pessoa está expondo. Eu amo Jesus. Tudo isso é legal. E você tinha muita gente, por exemplo, um bandista que tinha medo de botar assim, eu sou um bandista. Antigamente. Hoje o pessoal coloca. Pô, eu sou espiritualista. Coloca. Vai ter gente que vai te olhar torto. Problema dela. O cara pode botar, eu sou católico, você não pode botar, eu sou espiritualista. E eu conheci gente, amigos meus, que se formaram em medicina, Fernanda. E dentro da medicina, na formação, que a gente falava assim, você mexe com essas coisas, criticando, porque nós somos médicos, a gente toca o corpo e não vê alma nenhuma. E daí? E outra coisa, eu tenho vários amigos meus médicos que são espiritualistas também, alguns estudam comigo, são grandes amigos. E essa pressão dentro da área da medicina, que eu estou dando como exemplo, ela acontece. Agora, veja só, Fernanda, você está dando um curso de medicina, você é católica ou evangélica, ninguém te estranha, ninguém te diz que aquilo é a medicina que prova que aquilo não existe. Se você for espírita, ou umbandista, ou ocultista, ou teosofista, ou espiritualista, você vai ser criticado. Isso está totalmente equivocado. Isso da psicologia mesmo. Eu, quando fazia curso da psicologia também. Então tem que bater de frente com isso. Eu ouvia a pessoa isso. tem que ser forte. Agora, imagina, você está no meio de ser espírita. E existe uma diferença, né, entre espiritualidade e religião. Você poderia até falar sobre isso, porque religião é seguir dogmas, é você seguir regras. E espiritualidade é você viver na sua essência. Explica Exatamente. essa diferença que eu acho importante separar. Espiritualidade é estado de consciência, não é uma doutrina ou um lugar onde você vai. É o teu valor, né? E espiritualidade não trava você, ela liberta você. Qualquer estudo espiritual, ele é libertário porque ele visa o despertar da consciência. Se a pessoa está enganchada num monte de dogmas, sejam eles quais forem, tá? Ela vai ter mais dificuldade para isso. E o pior, a pessoa cheia de dogma, ela acusa você que está liberto disso, de que você tem dogma também contra o dela. Conversa fiada. A pessoa que mexe com a parte espiritual de forma sadia, ela não suporta dogma, porque isso é prisão consciencial. E outra, a espiritualidade, ela não condena nada, ela respeita qualquer opção das pessoas. Então isso já mostra que ela é libertária. Quando alguém está cheio de dogma, tem que converter o outro. Então é muito chato encontrar um estudante espiritual de qualquer área que fica tentando doutrinar todo mundo. Fernanda, num velório, o estudante espiritual chato, ele chega naquela família, né, a família, alguém desencarnou no bairro dela, ela foi no velório. Ela chega e fica tentando doutrinar. Chega perto da mãe da pessoa e fala, você sabia que tem vida após a morte? Aí a mãe, uma pessoa religiosa antiga, ela olha e fala, o que esse cara está me falando? Então, o espiritualista chato, né, enche o saco dos outros, quer converter todo materialista que existe, quer converter qualquer um para aquilo. Isso é diferente quando você tem consciência. Por exemplo, o que eu faço quando eu vou a um velório? Nunca pelo morto, que para mim não está morto. Eu vou para ajudar os vivos, encarnados. Eu não falo nada, eu vou lá e dou um abraço na pessoa, dou um passe nela, ela nem nota. Eu não preciso chegar e ficar falando nada. Isso aí é questão do tempo
e a maturidade de cada um. Então tem muita gente que confunde espiritualidade com religiosidade. Espiritualidade é consciência. Religiosidade é um pacote dentro de uma linha doutrinária que a pessoa assumiu, pode até fazer bem para ela, mas pode não fazer bem para o outro, que tem outro temperamento. Só que o religioso nunca admite que o outro possa estar bem sem aquilo. Enquanto que um estudante espiritual que mexe com a parte aberta, para ele a pessoa pode ser feliz dentro da religião, fora da religião, casada, solteira, fazendo sexo, não fazendo sexo, nada disso importa. Importa o valor da pessoa e se ela está bem do jeito dela. Exatamente. E se ela está servindo, né, de coração, ou por uma obrigação, como você falou, ou por um ego para se mostrar, ou para se fazer de bonzinho. Tudo isso leva em conta também. Eu frequentei um centro, muito bom, por sinal, mas uma coisa que me irritava, você não podia pintar a unha. Ah, que besteira isso. Eu juro, eu meio que fui expulsa do centro, porque aí eu fui num outro fazer uma apometria e eu contei esse tipo de coisa. Eu falei, eu não suporto regras. Não entra na minha cabeça, sabe? Não tem sentido. Essa era uma das regras. E aí, lá no caso, falou assim, você não vai se dar bem com regras, não. Então, cuidado com aquilo que você pensa, porque você incomoda os espíritos. Eu falei, não, é só que me faltava, né? Nada a ver. Nada a ver, mas olha, eu falei... Olha, Fernando, o que incomoda realmente, por exemplo, eu vou usar um exemplo paralelo. Tatuagem, tá? Então, por exemplo, a tatuagem antigamente, ela estava associada a coisa de marginalidade. Era o pirata, o bucaneiro, o malandro. Isso séculos atrás, né? Hoje, a tatuagem é um fenômeno popular, a juventude tatua, não é o contexto igual de antigamente, mas tem gente presa ao contexto antigo. Você botou tatuagem, você vai atrair espíritos obsessores. Conversa fiada. Fernanda, você tatuou uma rosa no teu braço, o que você fez de mal para atrair uma mente obsessora? O problema da tatuagem é mais a questão da impregnação da tinta, que pode causar intoxicação. Tá? Isso é verdadeiro. Agora, os indígenas usam tatuagens há quantos milênios? Dentro da cultura deles. Vão todo mundo para o umbral porque usaram tatuagem. Então, o exemplo que eu quero dar. Eu fiz um programa falando de tatuagem, que às vezes a pessoa não tem tatuagem no corpo, sai do corpo, o corpo astral está tatuado. Porque ela queria ter a tatuagem, mas ela não tem coragem de fazer. E eu não estou dizendo que ela deva fazer tatuagem, eu mesmo não tenho nenhuma, mas eu entendo quem tem. Então, no meio espiritual falavam que a tatuagem ia deixar você mal. Aí um cara um dia me mandou um e-mail falando assim, eu vi seu programa em que você falava que tatuagem não atrapalhava. Eu falei, não, o que atrapalha é a ideia a qual a tatuagem remete a você. Você tatua uma coisa que lembra algo do mal, isso é complicado. Agora, você tatua um mantra on, tatua uma flor ou o rosto da pessoa que você gosta, qual é o problema? Ele falou, mas você não acha que a tatuagem, ele usou aquela expressão bem conservadora, ela conspurca o corpo, né? Eu falei assim, cara, você sabe o que estraga o corpo? É enfiar um espírito imbecil dentro do corpo para falar besteira. Porque esse espírito vai pensar coisa ruim, vai falar coisa ruim e vai achar que a tatuagem está ruim do outro, sendo que ele já está ruim dentro do corpo sem tatuagem nenhuma. Você quer ferrar um corpo? Não é com a tatuagem. Enfia um espírito atrapalhado que ele vai usar o corpo só para fazer besteira. Então é um exemplo paralelo que eu estou dando. Eu já ouvi algumas sinceridades dessa. Isso aí choca, né? Mas é verdadeiro, é só a pessoa usar bom senso. Sim, mais do que uma tatuagem, o que ferra um corpo é botar um espírito que faz besteira através do corpo. Com certeza, né? E que tem uma péssima vibração, isso aí que estraga, exatamente. Né? Acaba sendo uma laranja podre aí que vai dar trabalho. Olha... Eu vi muita gente falar de tatuagem, eu dei o exemplo da tatuagem, que você falou da unha pintada, são coisas semelhantes, é o condicionamento das pessoas. Mas como que você imagina que alguém num grupo espiritual vai achar que a pessoa pintou a unha e que isso vai deixar algo ruim? Imagina se você tiver, por exemplo, você é um homem, por exemplo, usa brinco, né? Hoje uma coisa comum, mas de repente você entra num grupo, alguém fala, aquele cara usou brinco, é melhor ele não usar, porque ele está num grupo espiritual. Não tem nada a ver. Você pode usar o que você quiser. Você quer botar um crucifixo aqui? Se você gosta, coloca, Fernando. Né? E os outros não têm nada com isso. E se você não gostar de botar o crucifixo, também não coloque. Sim. Você deve ser o que você é. Mas as pessoas funcionam muito em função do que os outros em torno vão imaginar sobre ela. E na parte espiritual, muita gente mantém escondida tudo isso em função
desse medo. E o que atrai a obsessão, uma das coisas é o medo. Com certeza. O medo empaca a vida, o medo é o que a gente tem que trabalhar, que é a emoção básica. O medo psicológico, porque o medo é bom. A gente necessita do medo, né, para nossa sobrevivência. Mas Fernanda, uma coisa impacta. que eu tinha anotado para falar com você, principalmente no estudo das saídas do corpo, com o que eu trabalho, existe também a autossabotagem. Tipo assim, Fernanda, olha só. Será que eu mereço esta possibilidade? Será que o meu mentor espiritual permite? Veja, a capacidade é dela. Ela não tem que pedir permissão ao mentor. Por exemplo, você respira. Imagina, será que meu mentor permite que eu respire? Isso é natural. A saída do corpo é algo natural. A pessoa pode estudar isso, né? E avançar. Agora, existe a saída do corpo anímica e a mediúnica. Na mediúnica tem um mentor coordenando. Na anímica é a própria pessoa direcionando a experiência. Então, mesmo que não existisse nada do lado de lá, a capacidade da saída é sua. Suponha, Fernanda, que um grupo de mentores fala assim, Fernanda, estamos de mal com você, e caem fora. Você pode fazer a sua saída do corpo sozinha. Fala assim, mentores, que se dane, eu vou fazer, eu sou um espírito encaixado, eu posso desprender. Quer me ajudar? Ajuda. Se não quiser, eu mesmo vou me ajudar e vou fazer. Então, existe uma autoestima baixa da pessoa. Eu não posso, eu não tenho mérito, tudo isso inculcado religiosamente. Será que Deus permite? Será que uma entidade do mal vai me pegar durante a saída? Tudo isto é autossabotagem para não crescer. Ai, que coisa, né? E o quanto a gente fica empacando a vida aí desnecessariamente, repetindo e voltando, e nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Não dá uma preguiça, Lupe, Wagner? Nossa Senhora! dá. É uma roda de sansara, como o budismo chamava, né? Você vai girando, encaixa no corpo, sai, encaixa e vai e fica nesse looping. Quando a gente começa a ficar mais consciente, você fala, peraí, eu já estou enjoado de ficar descendo aqui e repetindo o padrão, porque eu sinto em mim que isso já aconteceu muitas vezes. Eu vou trabalhar o melhor que eu puder, quem sabe, no final, quando eu passar por lá de lá, se apresente uma nova possibilidade para outro lugar. E caso eu tenha que voltar para cá, eu vou voltar para criar, não para repetir. Isso é legal. Eu lembro de um gráfico que você fazia. Um gráfico da evolução, não sei se você usa esse gráfico ainda, isso faz mais de, sei lá, 25, 26 anos atrás. Um gráfico que você falava sobre a evolução, né? Que a gente nasce, vai, aí vai caindo, a gente acerta o pouquinho, eu fazia, era um gráfico que eu fazia assim, do nascimento até 60 anos. As fases que a pessoa... Era da encarnação, das encarnações, das vidas. Tinha um outro, sim. Chega um momento que você realmente encontra seu propósito e você começa a não errar. Você começa a vir com uma missão de fazer algo para ajudar a humanidade e não tem mais chance desse erro, né? E isso é uma verdade. Essa roda de samsara, enquanto a gente está encarnando, a gente está na matéria e se ilude com o que tem aqui, com as tentações da vida. E a gente tem a oportunidade, a pior coisa, e hoje em dia tem se falado bastante, a gente pode até marcar uma live sobre esse assunto. Tem vários assuntos. Wagner, põe aí, você vai voltar presencial, mas a gente vai ter que ter tempo para poder falar. Mas agora só para o ano que vem, né? não tem mais data para esse ano. Eu estou cheio de live. Agora, eu voltei a fazer as coisas presenciais, aí estou com menos tempo, mas o ano que vem a gente marca, lá para fevereiro em diante. Sim. Tem tanto assunto. Muito assunto. A questão do propósito. Quando a pessoa encarna para fazer e desenvolver algo e por livre-arbítrio ela não desenvolve, ela não quer buscar, né? Você deu alguns exemplos aí do médium que vai por obrigação, porque ele está sofrendo já com todas aquelas cargas e por sofrimento se vê obrigado a trabalhar espiritualmente. E quando não tem esse encaixe, né, do espírito, do que o espírito tem para fazer com o corpo na matéria. E isso vai gerar muito sofrimento lá para frente. E hoje a gente vê crises existenciais nessa faixa etária, principalmente dos 40, onde a pessoa está repensando o que eu estou fazendo na minha vida. O que eu fiz até agora? Eu tenho visto isso constantemente, muita gente na internet falando sobre propósito. Eu acho que isso também rende aí uma live inteira sobre essa questão. Você segue seu propósito aí desde sempre, né? Foi encaminhado e isso é muito legal, porque quando você faz o seu propósito, você está bem, você está realizado. Você pode ter o problema que for na matéria, mas você está bem, fazendo bem,
Você está aqui de graça dando aula, enquanto você tem o seu instituto que precisa receber alguma coisa para ser sustentável. Entende? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante também. E as pessoas se sabotam. Isso é uma sabotagem. É a sabotagem do próprio o espírito, do próprio eu superior. É que a gente uma programação, né, existencial para vir cumprir. A gente, às vezes, planeja isso antes de descer. A gente mesmo. E é o que era chamado no Oriente Antigo de Dharma, né? Descer por um propósito, uma missão, um trabalho. E que essa missão não tire de você a naturalidade também das coisas. Porque viver também faz parte das coisas. O propósito faz o melhor possível naquilo que você sente dentro de você. Realize o melhor possível. Por exemplo, formou em medicina, tem um pendor, seja o melhor médico possível. Vai dar o plantão, está cansado, faz mesmo assim pela responsabilidade e a tarefa daquilo, né? Vai ensinar, seja um ótimo professor, ame a capacidade de passar, de comunicar. Está dentro da área do direito, seja um ótimo profissional do direito, e daí por diante, seja um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho. Aí já não vai importar que caminho a pessoa disser que está. Se ela estiver cumprindo bem o que ela veio fazer, ela está dentro da vibe dela. E sempre vai aparecer gente em torno dando palpite na sua programação existencial, baseada no que ela acha e não no que você sabe. Um monte de gente deu palpite, olha, você devia fazer isso. Não, eu vou fazer o que eu quero fazer, vai se danar. Preste atenção no que você está fazendo, porque você não está fazendo a tua, você está prestando atenção na minha existência. Eu não, estou prestando atenção no que eu vim fazer. E o que eu vim fazer, não como missionário, mas meu propósito é a parte espiritual. Sem isso, eu seria um zero à esquerda, seria um cara muito estranho e triste. É isso a minha alegria. Por isso que eu não entendo gente que fala, isto é a minha cruz. Cruz o caramba, isso é seu valor, sua felicidade, sua cruz é estar encarnada e repetindo em looping um monte de problema e toda hora repetindo, a autoestima baixa e não consegue ficar bem consigo mesmo. Então eu sempre digo, Fernando, espiritualidade, quando a gente está dentro dela, ela e nós somos uma coisa só. Isso não é uma doutrina. E você veicula aquilo que você tem dentro. Então isso é muito importante. Todo mundo que tem um propósito ou que sente que tem um propósito, faça o seu propósito, mas não fique refém do propósito, porque tem gente que fica refém da própria missão e se torna chata pra caramba com todo o resto. Eu tenho meu trabalho espiritual, mas eu tenho amigos que são materialistas, alguns são católicos, sabe? Tenho familiares que são evangélicos, tenho amigos que não acreditam em nada e que eu respeito pelo caráter excelente. Eu não vou convencê-los de nada, né? Simplesmente, nós viemos para cá, você tem um propósito. Você pode namorar, você pode curtir uma praia, pode ir ao cinema, pode gostar de música. Tem gente que chega, por exemplo, eu gosto de rock. Aí tem gente que fala assim, rock não é uma coisa que afasta a espiritualidade. Fala assim, ó, dá uma olhada no trabalho que eu faço que você não faz. Eu escuto rock e você não mexe com nada. Quer dizer, é a mesma coisa da tatuagem. A pessoa está sempre de olho no que ela acha de coisa errada do outro. E não existe programação errada ou certa. Existe o que você veio fazer e o que você sente, que nunca vai ser igual ao dos outros. Essa comparação com a dos outros também é muito complicada. E o propósito de estar presente, né? Aqui e agora. É o principal, estar presente aqui e agora. E eu lembro uma vez, Wagner, eu era muito jovem, quando eu estava indo para a salinha, que eu fazia de manhã, 8 horas da manhã no sábado, e naquele dia eu tive que pegar um ônibus. Então, tive que acordar super cedo. E eu lembro que no ponto de ônibus tinha uma menina que estava, não sei de onde que ela surgiu, e ela falou que ela ia se suicidar. Eu, sinceramente, eu nunca vi morto, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se era um vivo ou um morto, porque depois ela sumiu, nunca mais vi a menina. Eu não lembro o que eu falei para ela, falei um monte lá, só esperando o ônibus, mas aí eu entendi. Eu falei, por isso que eu não fui de carro. Porque ali, naquele momento, eu tinha que encontrar aquela pessoa por algum motivo. Então, quando a gente está na presença mesmo, eu já viajei bastante e nas viagens eu sempre estou muito presente. Não hipervigilante, nossa, vai acontecer alguma coisa. Não. Se eu tenho a oportunidade de conversar com o porteiro, eu passo horas conversando com o porteiro. Pode ser o gari de rua, pode ser qualquer um. Então, eu escuto histórias. E, às vezes, uma coisinha que você fala já é suficiente para aquela pessoa, para mudar a vida daquela pessoa, ou simplesmente por você dar um ouvido a uma história, mesmo que ela seja triste. Então, esse estado de presença,
de a gente está aqui, um está prestando atenção no outro e não pensando no que vai fazer daqui a 5 minutos quando a live acabar, é o mais importante. E hoje em dia as pessoas estão vivendo aí, né, correndo, nunca dá tempo de fazer nada, sofrem por falta de tempo e não aproveitam seu tempo. Então é uma loucura. Uma vez, Fernando, eu morava no Rio de Janeiro ainda, e eu fazia um curso às quartas e outro às sextas-feiras. Então era uma quarta-feira, eu estava numa livraria, já no finalzinho da tarde do centro do Rio, fui lá buscar uns livros, e o vendedor era meu amigo, conversando lá sobre saídas do corpo com o vendedor. Uma mulher chegou e falou assim, eu posso ficar escutando o que vocês estão conversando? Eu falei, tá. Ela falou, mas esse negócio de sair do corpo, se é possível? Eu falei, né? Ela falou assim, tem algum lugar onde se estuda isso? Eu falei assim, eu estou indo dar uma aula sobre isso, né? No bairro tal, endereço tal. Ela falou assim, eu posso ir hoje assistir? Eu falei, vai, é tal hora. E aí ela sumiu. Quando foi à noite, ela apareceu na aula, eu falei, pode ficar, né? Ela ficou, era uma aula sobre saídas do corpo. Por intuição, Fernando, eu comecei a falar sobre suicídio, a problemática, o que acontece ruim do lado de lá, é uma situação complicada. Terminou a aula, essa mulher chegou para mim e falou assim, eu ia me matar hoje. Eu estava andando no centro do Rio, eu comprei uma arma hoje e eu estava pensando se eu ia dar um tiro na cabeça ou me jogar na frente de um ônibus. Eu entrei naquela livraria como um robô, escutei você falando lá e vim para cá. E você começou a falar em suicídio e eu resolvi desistir, eu vou enfrentar e vou viver. Abriu a bolsa, tirou um revólver 38 e falou assim, toma para você. Eu não vou me matar mais. Foi embora. Aí eu saí, eu estava perto do bairro da Lagoa, Rodrigo de Freitas, peguei a arma e joguei dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Não ia ficar com uma arma, não sabia de nada, joguei lá, nunca mais eu vi essa mulher, Fernanda. Então esse tipo de coisa acontece. Isso realiza, né, Wagner? É isso aí que é a realização. Você está presente, ouvir uma história dessa e você fala assim, nossa, eu tô seguindo o meu propósito. Olha que coisa linda, né? Esse é um exemplo lindo, lindo mesmo. Wagner, deixa eu te perguntar, já voltaram as palestras presenciais de sexta-feira? Não, ainda não. Só o ano que vem. Eu voltei presencial, o grupo de estudos de quarta-feira, que são 100 pessoas, né? É um grupo fechado. Nossa, aos sábados eu voltei a fazer alguns cursos que já estavam marcados antes da pandemia, já tinha o pessoal, eu estou cumprindo a agenda, mas a gente vai voltar às palestras a partir de final de janeiro, porque são 200 pessoas. Eu faço essas palestras há mais de 30 anos, gratuitas, junto aquele monte de gente lá, e como é muita gente, ainda não dá. Então, estou fazendo o grupo de estudos, curso, tem aula no Zoom para um grupo ou outro, e as lives, um monte, eu estou com a agenda lotada de lives até dezembro, quando eu vou tirar umas férias, e aí o ano que vem vou diminuir as lives, porque vai voltar atividade presencial, não dou conta de fazer tudo. Não, mas por isso que é muito boa a internet, né? A gente tem aqui, eu acho que para mim está aparecendo 215, 16 pessoas ao vivo. Depois a live vai ficar gravada, apareceu uma pergunta aí. Então, quem quiser assistir depois, só ir lá no canal e assistir. Dá uma possibilidade de você botar a sua voz aí para mais pessoas que não sejam só de São Paulo, que consigam assistir. Se bem que você já está na rádio, né? Há muitos anos também. Eu estou na rádio desde 1999, Fernanda. Olha, esses anos todos com o programa Viagem Espiritual, eu fiquei fora entre 2017 e 2019, 2 anos, mas esses anos todos lá mantendo esse tema no ar, e é um fenômeno, desde 1999, mantendo um programa com esse tipo de tema no ar, esses anos todos, e tem uma audiência muito alta, e é muito legal poder estar fazendo isso. Algumas pessoas falaram aqui que te conhecem da rádio e que são de longe, que um dia ainda vão vir para São Paulo para ir lá no Instituto. Você sabe que eu tenho fotos do Instituto, né? De quando a gente reformou. Reformou lá no iniciozinho. Quebrou 1997. Lá, foi quando a gente foi para lá e reformou. Depois você me mostra essas fotos uma hora. Quero dar uma olhadinha. Sim, você tá na foto, tá o Alexandre. Sim. Aí tinha umas outras pessoas lá, eu vou buscar, porque na verdade não era celular, então era foto impressa, mas eu tenho sim. E é muito bom fazer parte dessa história, né? Que você mudou a minha vida também, gente. Porque, olha, eu falo, conhecimento, surgiu uma pergunta aqui sobre a questão da mediunidade. E depois da minha experiência própria, de ter buscado vários centros, muito jovem, e aos 19 ter parado lá no Wagner, eu falo, a melhor coisa é conhecimento. Vai aprender, vai estudar,
Porque o que equilibrou realmente a minha espiritualidade foi, a minha mediunidade foi frequentar o Wagner por 4 anos e me dar discernimento. Eu sabia, porque as coisas eram muito opostas daquilo que eu sentia, mas eu sei que é difícil. Se você não tem com quem buscar auxílio, eu lembro que eu ia em centro espírita, eu falava, eu estou sentindo, eu sentia muito fisicamente as coisas. E falavam assim, faz parte do tratamento. Eu queria respostas, eu não queria essa resposta, faz parte do tratamento. Não, minha filha, eu em casa estou sentindo isso, eu quero saber o que é isso que eu estou sentindo. Né? Então, não deu certo. Fui na federação, passei 1 mês só, e a minha salvação foi realmente conhecer lá o Instituto, Wagner. Hoje em dia está bem diferente, né? Muitos centros espíritas com coisas bem mais abertas, né? É que acham progredindo ao longo do tempo, né? E aí as pessoas vão também clareando. Hoje a internet, ela abre um leque de informações que dá oportunidade de muita gente conhecer um monte de temas. O cuidado é só filtrar tudo que a pessoa acessa, porque tem um bolo de coisas, né? Coisas legais e outras nem tanto. As pessoas precisam filtrar aquilo que é positivo, aquilo que melhora o caráter dela. Dá para perceber claramente quando uma coisa tem profundidade, é séria, não é sacanagem, não tem intenção oculta. As pessoas precisam filtrar tudo que elas veem, tudo que ela escuta, tudo que ela lê, usa bom senso, filtra. Ninguém sabe tudo, nem eu, nem você, nem ninguém que a gente conheça, mas existem pessoas que estão fazendo trabalhos positivos em várias áreas, e aí é que é legal a espiritualidade, em várias áreas, né? É legal você saber que não é só você que está fazendo coisa legal, não é só o seu grupo, tem vários grupos legais de áreas diferentes fazendo coisas muito boas. Então, para mim, o importante é a coisa boa é feita, não é o rótulo do grupo, ou se segue essa linha ou aquela. É o bem que é feito e se aquilo melhora a pessoa. Fernanda, se não for para ser feliz, para que mexer com a parte espiritual? Com certeza. Agora também não tem como você não ser totalmente feliz se você, né, ignorar essa parte. Tem, Wagner? Exatamente, exatamente. Sem isso aí, é um paradoxo. Sem isso aí fica muito complicado. Eu tive por mim mesmo. Sem a parte espiritual, eu seria um oco. Tá? A minha grande riqueza, que o alto me emprestou por uma vida, eu sei que eu não sou dono nem disso, nem do corpo eu sou dono, porque uma hora a morte vai me tomar o corpo, está emprestado pelo planeta para eu trabalhar dentro dele aqui. Então, nada pertence a gente, nem o corpo, a não ser o nível de consciência que a gente tem. Então, outro dia, eu estava falando numa live, com um pessoal de Umbanda, o seguinte, que um índio desencarnado, um xamã, falou assim para mim, vocês dizem que estão trilhando a trilha espiritual, vocês falam minha trilha espiritual. Aí ele falou assim, ninguém tem trilha, toda a trilha é do grande espírito, e ele permite que você caminhe nela. Então nem o que a gente fala minha trilha é nossa, porque é a trilha do eterno e que nos possibilita caminhar por mais uma vida de uma forma mais legal, mais integrada, acertando, errando, mas trabalhando por um objetivo sadio. E nada melhor do que cada vez mais consciente, né? Aí já sem consciência, exatamente. A gente fica cego. Não, com certeza. Wagner, muito, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Quero ir lá, vou ver se aparece uma quarta-feira lá, pede para os seus guardiões ali não me barrarem. Se puder ser 101, eu apareço lá. Vai lá uma quarta-feira, Fernanda, você vai encontrar um monte de gente lá que você conhece de anos que ainda está lá, incluindo esse sujeitinho que estava querendo subir aqui, o Rama, olha aqui, ó. Olha. Fala lá para Fernanda, Rama, tomou banho hoje, tá cheirosinho, tá lindão. Ele frequenta também, né? Esse aí já vai pro céu direto, ele né? faz parte do grupo, toda quarta ele tá lá. Que bom, que bom. Mas esse eu não conhecia, não. Esse Rama, não. Você não conhece ele ainda não, é verdade. Esse aí é mais novo. Então, Fernanda, obrigada, legal, a gente combina pro ano que vem outro bate-papo, tema não falta, né? A gente vai conversando e é sempre legal. E eu vou dar até uma sugestão, não sei, isso pode ser até uma sugestão que a gente possa fazer numa próxima, porque tem várias perguntas e não dá para acompanhar todas as perguntas e interromper o assunto. Pode juntar, você poderia juntar as perguntas todas e a gente faz pergunta e resposta. Depois que eu gravo, as perguntas somem. Então, o que daria para fazer é, quando a gente anunciar então isso aí fica a dica para quem está ouvindo aqui, essas quase 200 pessoas. Eu acho que eu vou abrir uma caixinha de perguntas.
E aí, antes, eu seleciono algumas perguntas, Sim. que seja a dúvida da maioria, e eu consigo fazer a pergunta aqui. Porque senão aparecem muitas perguntas e textos longos. Gente, o meu tic-tac não consegue fazer isso, não. Ler, ouvir o que o Wagner está falando, interagir, e aí seria o caso de interromper o que você está falando até para responder as perguntas. Mas já respondendo algumas perguntas, que fizeram até perguntas básicas, no próprio Instagram do Wagner, ele faz várias lives sobre vários assuntos que foram colocados aqui, como discernir um sonho. E no canal do YouTube também, é só clicar meu nome, Wagner Borges, e lá no site do IPPB, ippb.org.br, tem um monte de livros para download gratuito, o site todo gratuito, com um monte de informação de saídas do corpo e outros temas. Lá o pessoal pode se esclarecer. Eu não tenho como responder pergunta individual, Fernanda, Sim, porque não, é loucura. tem muita gente, Muita não loucura. tem como, infelizmente. Não, sim, eu acho que então essa pode ser uma possibilidade de pelo menos selecionar Sim. algumas que sejam a dúvida da maioria, mas pode deixar que eu faço isso no meu canal, mas aí as pessoas que te seguem têm que ir lá para poder responder, né? Para fazer a pergunta e a dúvida que eles têm, tá bom? Gratidão, legal. Wagner, vou aparecer. Então tá, Fernanda. Até o final do ano eu apareço lá numa quarta-feira, você vai ver só. Tá bom. Um abraço, Fernanda. Um abraço a todos que estão assistindo. Até mais. Bom, um beijo, boa noite, pessoal.